Vamos lá para análise macro. Bom, bolsas pelo mundo batendo máximas históricas e a nossa bolsa aqui, mesmo assim, ontem apanhando igual um cachorro por aqui. E, além de tudo, eu vou comentar sobre tudo que está acontecendo com a Apple, porque as bolsas americanas estão nas máximas históricas, só que a Apple está sendo bem ameaçada e despencou ontem mais de 4%, já perdeu 113 bilhões de valor de mercado nos últimos dias, então a gente tem que ficar atento ao que está acontecendo lá também. Além de tudo, eu vou comentar um pouco sobre o que aconteceu na nossa bolsa aqui, para ela ter caído mesmo com o mundo inteiro comemorando, e tem alguns fatos aí, como por exemplo, as pesquisas apontando que a aprovação do Lula estão despencando e isso é muito ruim para a bolsa. E eu vou explicar o porquê. Mas, óbvio, já começando por o que mais está impactando o mundo como um todo, é essa alta desenfreada aí das bolsas americanas, batendo máximas históricas todo santo dia, e ontem não foi diferente, apesar de que a Apple, que é uma das principais empresas americanas, está perdendo aí mais de 113 bilhões de valor de mercado e só ontem despencou mais de 4%, porque os reguladores americanos e europeus estão voltando as atenções para ela, muito voltado nessa questão da preocupação com falta de concorrência nos mercados dela, e isso pode automaticamente gerar multas dos governos, e isso gera sim um pessimismo para os investidores e faz com que eles vendem partes das suas posições de ações, o que fez a empresa despencar aí 113 bilhões nos últimos dias de valor de mercado. Então, isso é um fator que poderia puxar as bolsas americanas para baixo se não fosse a festa absoluta gerada pelo Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central, que eu comentei. A decisão deles e aquele gráfico de pontos iria dar a tendência para os próximos dias das bolsas do mundo, só o Brasil que não participou. E agora que vem a grande preocupação nossa, né? O que aconteceu ontem que fez com que a nossa bolsa não participasse dessa festa? Lembra que eu comentei que a única coisa que poderia estragar a nossa festa por aqui seria a decisão de política monetária do nosso Banco Central, pelo aquele fator de ele ter mudado aquele detalhe no comunicado em que ele precificou um próximo corte de juros de mesma magnitude, ou seja, só no próximo vai ter o corte de 0,50. E anteriormente ele estava divulgando sempre nos próximos teremos cortes de 0,50. E isso automaticamente gera preocupação no mercado de que nós tenhamos aí uma diminuição dos cortes de juros aqui no Brasil. Então, se os juros se mantêm mais altos, óbvio, a gente tem que lembrar que juros altos, bolsas caem. Juros caindo, bolsas sobem. E é esse o racional por trás disso. Então, isso fez muito mais peso na nossa bolsa do que propriamente o otimismo mundial que nós vivemos ontem. Então, além de tudo, óbvio, a gente tem que lembrar que nós vivemos aí um cenário político muito ruim aqui, porque tem muita interferência, falas políticas que geram preocupações no mercado em si, né, de interferências e assim por diante. Inclusive, está sendo vinculado aí várias pesquisas de vários canais de pesquisas, né, como se chama? Agências de pesquisas, que estão divulgando que a aprovação do Lula está caindo cada vez mais nos últimos meses. E isso gera uma preocupação para a Bolsa, porque se a pesquisa do presidente de aprovação está caindo e ele é um presidente que já é propenso a gastos, o que ele vai fazer? Aumentar os gastos do governo para recuperar sua autoridade frente ao povo, e automaticamente isso vai ferrar com as contas do governo. Então é isso que o mercado olha. O mercado já olha lá na frente. Se ele perde popularidade, ele quer gastar mais. Se ele quer gastar mais, ele ferra com o fiscal do país. Se ele ferra com o fiscal do país, bolsas caem. O racional é bem esse. Então, essas pesquisas contra o Lula, dizendo que a aprovação dele está caindo, são um dos fatores que também pressionaram a nossa bolsa aqui para baixo ontem, né?
E só que a gente tem que lembrar que a gente vive num planeta, né, e tudo no mundo afeta aqui a nossa bolsa. Inclusive, hoje nessa madrugada, as bolsas asiáticas fecharam mistas, mas com as chinesas caindo. E o cenário das bolsas chinesas terem caído é por conta de que na semana que vem nós teremos aí divulgação de dados de atividade por lá. E os investidores, por si só, ficam preocupados porque a gente lembra que a China está vivendo um momento de desaceleração. Se esses dados vierem ruins, ela vai voltar a cair, independente de onde a bolsa está. Então, para a gente, esses dados vindo melhores refletem positivo para o Brasil. Se vierem piores, vai refletir para eles e automaticamente vai ter uma reação com queda para a nossa bolsa também, né? Por a nossa ligação comercial com a China. E também nós temos aí as bolsas da Europa mistas agora durante essa madrugada, só que com a bolsa da Inglaterra subindo forte, e isso já vem se refletindo de ontem, porque nós tínhamos a decisão do Banco Central inglês, e a decisão dele foi normal, manter as taxas de juros, só que ele deu mais indícios que talvez comece os cortes de juros até mesmo antes dos Estados Unidos. E isso, na hora, fez a bolsa da Inglaterra disparar, só que gerou uma pressão de alta também para o dólar. E isso reflete negativamente para a gente, porque se os outros países do mundo estão cortando juros antes dos Estados Unidos, as moedas deles perdem atratividade. Porque a gente tem que lembrar, os Estados Unidos é o ponto seguro do mundo. Se você tem um juros mais alto lá, não tem por que você deixar dinheiro em outras moedas. Você acaba pegando esse dinheiro e investindo em dólar lá nos Estados Unidos. E automaticamente, se as outras moedas perdem valor, o dólar se valoriza. Então isso gera pressão de alta para o nosso dólar contra o real aqui também, que foi uma influência para o nosso dólar ontem ter disparado e saído do negativo e fechado positivo no dia por conta dessa pressão também. Então, tudo isso a gente tem que lembrar que afeta a nossa bolsa, principalmente na nossa abertura de hoje, que vai ser ainda num cenário mais para negativo do que para positivo. Lembrando que a pressão do dólar pode refletir para cá novamente e a nossa bolsa tem uma perspectiva aí leve de queda na abertura e alta para o dólar. Só que a gente lembra, se tudo aqui interno ir se resolvendo, nós poderemos sim voltar a ter dias de festa como está tendo lá fora, né? Então é isso. Se puder deixar o like, é o jeito que o YouTube reconhece nosso trabalho. E um abraço!